Olá, hoje vamos falar de uma filha da história do mundo. Bigodinho Hitler. Epa, pera um pouco aí, a gente não vai fazer um vídeo falando só mal do Hitler. Apesar de tudo que esse cara aprontou no mundo, a gente não vai falar só mal dele nesse vídeo. Ou seja, sem palavrão, sem óculos escuros, sem estilo Felipe Neto da vida. E vamos partir para uma videoaula de história. O tema de hoje, a biografia de Adolf Hitler. Adolf Hitler nasceu em 1889 na pacata cidade de... Só um segundo. Braunau am Inn. É alemão, eu não sei falar isso. Sem falar que eu já estou sem óculos e tá impossível de ler o livro hoje. Não tá fácil pra ninguém. Nessa cidadezinha aí, na Áustria. Bom, vamos começar falando de uma das partes que eu achei interessante da vida dele. Quando o Hitler tinha 19 anos, ele era artista. Sim, artista. Ele trabalhava fazendo cópia de cartão postal e revendia por aí. Ele não se considerava aquilo obra de arte, mas ele fazia aquilo para sustentar. Nessa época ele até tentou entrar na Escola de Belas Artes de Viena, mas infelizmente o coitado foi reprovado 2 vezes. Tá fácil pra ninguém. E daí continuando, ele no tempo livre ia para óperas e ele valorizava muito a leitura. Só que o detalhe é que nessa época foi quando intensificou o problema que ele tem em relação ao judeu, quem a maioria aí já sabe. E esse problema é justamente esse. Desde pequeno, a religião dele que ele foi aprendendo, religião entre aspas, ele tem meio que uma atitude antissemita. Daí o que significa atitude antissemita? Falando vulgarmente, é preconceito, aversão a judeu. Traduzindo, o cara simplesmente odeia judeu porque desde pequeno ele nasceu odiando judeu. Coitado dos caras. E daí em Viena, desde que ele começava a ler sobre panfletos que divulgavam abertamente ideias antissemitas, tinha um pequeno detalhe. Viena é praticamente uma população de judeus. Tanto que tinha 2 tipos lá em que ele diferenciava só pela roupa. Desde pequeno o Hitler já nasceu odiando o judeu. Tadinho do judeu. Mas depois de um tempo, quando a guerra foi acabando, o exército bávaro foi desmobilizado, assim forçando a saída do Hitler do exército. Mas aí, depois de um tempo, o Hitler ele se uniu a um partido político, o Partido Socialista Nacionalista dos Trabalhadores Alemães. E uma curiosidade aí, esse partido tem uma sigla. Em alemão, a palavra nacionalista e socialista tem as iniciais NI e ZI. E daí, no caso, juntando essas duas formas justamente a sigla desse aí, nazi. E daí, popularmente, o partido ficou conhecido como Partido Nazista, justamente por conta da sigla. Seguindo um pouco mais à frente, o pequeno Hitler, em 1923, ele tentou um golpe de Estado. Ele ficou conhecido como o Putsch de Munique. Só que parece que deu errado lá e ele acabou sendo preso. E depois que ele foi preso, na prisão, ele escreveu um livro. E esse livro se chama Maldito Alemão. O nome do livro era Mein Kampf. Tá legal. Eu preciso arrumar um óculos novo e eu tenho que lembrar de chamar o Regis, porque eu não entendo nada de alemão. A tradução do livro ficaria como Minha Luta. Eu pesquisei, porque eu não entendo nada de alemão. Aí, continuando. Esse livro dele, A Minha Luta, é a autobiografia dele. Mas um detalhezinho pequenininho. O livro, além de ser uma autobiografia dele, também continha teses antissemitas e racistas.
Traduzindo, além de uma autobiografia, o livro era praticamente um manual nazista. Porque justamente depois de um tempo, esse livro acabou ganhando popularidade. E ele começou a ser publicado por toda parte da Alemanha. Ou seja, as ideias antissemitas e racistas dele já começaram se espalhando aí. Especificamente, o livro dele começou a ganhar popularidade em 1929. E é interessante que alguns meses depois de várias falhas políticas com os chanceleres da Alemanha, o Hitler estava meio que enchendo o saco do presidente na época para ele poder ser um chanceler. Aí, sem escolha, e pela popularidade das ideias dele que foram publicadas por conta do livro, acabou que o pequeno Hitler conseguiu se tornar um chanceler. O bicho subiu na vida. E então, depois de um tempo, começou a situação pré-Segunda Guerra Mundial. Mas aí, o que aconteceu nisso? Depois de um ano de Hitler ter se tornado um chanceler, aconteceu a morte do presidente Hindenburg, o atual presidente da Alemanha na época. E daí fica a dúvida, a morte foi ou não foi natural? Porque alguns dizem que Hitler poderia ter matado Hindenburg para assumir a presidência. Mas tem alguns detalhes que eu pesquisei e podem, na minha opinião, ser mais verídicos do que Hitler ter assassinado ele. Hindenburg, ele tinha 80 e poucos anos na época, e era dito que ele não tinha uma saúde muito boa. Então, provável que ele tenha morrido naturalmente. Mas aí, depois que Hitler assumiu a presidência, é que começaram os problemas. Ele começou a rearmar o exército alemão. E qual o problema disso? 3 palavras. Tratado de Versalhes. Era um tratado assinado no final da Primeira Guerra Mundial que impedia os países de se rearmarem. Ou seja, Hitler já quebrou o tratado que foi assinado no final da Primeira Guerra. E depois disso, ele atacou a Polônia. E começaram a desencadear vários acontecimentos para a Segunda Guerra. O tratado de não agressão com a Rússia, o ataque à Alemanha e à França e outras coisas. Mas isso é assunto para outra história. A Segunda Guerra Mundial é até um assunto interessante. Eu recomendo de estudar e se quiserem eu posso fazer uma videoaula. Bem, agora um assunto fora de tópico. Você veio aqui só pela videoaula, pode já sair do vídeo por aqui. Eu admito que eu demorei muito nos vídeos. Eu fiquei com preguiça durante as férias, coisa e tal, mas fazer o quê? Quando a preguiça bate. É louco, mano. Ô louco, mano. Enfim, voltando ao assunto. Fica aí o assunto. A biografia do Hitler tem muito mais coisa do que isso. Só que eu dei uma resumida para o vídeo não ficar gigantesco. Ia ficar não sei quanto tempo aqui, difícil de calcular. Mas fica aí. Eu dei uma resumida, mas é porque é muito grande. Daí fica uma sugestão para vocês. Eu posso fazer uma biografia completa do Hitler. Pode demorar, mas tá. Também tem como falar da Segunda Guerra Mundial, que é um assunto bem interessante. Tem altas coisas para se falar sobre isso. Tem algumas coisas que aconteceram antes mesmo do ataque à Polônia, o momento que os Estados Unidos se uniu na guerra, que demorou um tempo para os Estados Unidos entrarem na guerra pela segunda vez, porque eles já entraram na Primeira Guerra Mundial. Também tem o que aconteceu entre a Rússia e a Alemanha, porque tinha um tratado de não agressão entre eles que no fim, depois de um tempo quebrou esse tratado, e daí começou mais tensão entre a guerra. Então fica aí a sugestão, biografia completa, Segunda Guerra, e agora, para encerrar o vídeo, clique no gostei, clique no não gostei e depois comente o porquê, pode comentar também o que você achou de legal no vídeo, o que eu posso melhorar, e é assim, valeu, falou, até o próximo vídeo.